Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Mais um dia então aqui para mais uma live diária referente à série O Hábito das Pessoas, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? A série do livro de Stephen Covey. Chegamos ao nosso final, nossa reta final aí, onde vamos hoje falar dos hábitos 6 e 7. Lembrando que hoje é a nossa live número 34, ou seja, são 34 dias seguidos fazendo live aqui no Instagram e aproximadamente as 8 últimas lives referentes a esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, onde fomos estudando hábito por hábito. Chegamos então ao nosso hábito número 6 e hoje, possivelmente devido ao hábito 6 ser um resumo um pouco mais curtinho, digamos assim, a gente vai já entrar também no hábito 7 para poder finalizar o livro, né? Então eu vou dar uma recapitulada aqui rapidinho para a gente se conectar em relação aos outros hábitos anteriores. Quem está vindo pela primeira vez, reforço que vá até as lives anteriores, a número 25, a partir da número 25, 26, foi onde a gente começou o estudo desse livro e fomos até uma primeira sexta-feira, que eu acho que foi a live número 30. Depois fizemos uma pausa, 31 e 32, que foi no final de semana, e a gente tratou sobre outros temas e retomamos ontem na live número 33 e hoje chegamos na live 34, então, para fazer esse encerramento, tá bom? Então, o que falava os hábitos anteriores, para a gente conectar aqui, né? Os hábitos anteriores, os hábitos 1, 2 e 3, eles eram hábitos referentes ao que o Covey, que é o autor do livro, chamava de vitória pública. Uma vitória particular, ou seja, quando você trabalha a sua força interior, você trabalha você mesmo, né? Quando trabalhamos nós mesmos, né? Então são recursos individuais, recursos que a gente vai trabalhando para o que ele fala que é sair da dependência para a independência, né? São hábitos eficazes para que a gente saia da dependência para a independência, né? Um jogo nosso contra nós mesmos. Então, no hábito 1, que era o seja proativo, que ele diz que é quando a gente entende que somos criadores da nossa realidade, no sentido de termos o poder de escolha a todo instante do que vamos fazer com os nossos pensamentos, com a nossa fala, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Depois tem o segundo hábito, que é o comece com o objetivo em mente, né? Que é depois que eu sei que eu sou o criador da minha realidade, qual é essa realidade que eu quero criar? O que eu quero exatamente para a minha vida, no meu dia a dia? Qual o tipo de caráter que eu quero construir? Quais as vitórias que eu quero obter em determinadas áreas da minha vida? Depois de criar dessa realidade, é o momento onde eu executo essa realidade, ou seja, como se eu fosse... eu entendo que eu sou o criador do roteiro, no primeiro hábito. No segundo hábito, eu crio esse roteiro, porque eu só posso criar o roteiro no momento em que eu sei que eu sou o criador. Então, o hábito 2, ele precisa do hábito 1. E depois o hábito 3 é quando eu executo esse roteiro, né? Quando eu viro realmente o personagem, né? Aí o momento em que eu executo, que eu vivo essa realidade. Só que o hábito 3, ele precisa do hábito 2 e do hábito 1 para que ele possa acontecer também. Depois disso, depois de alcançado essa independência, né, o hábito 3 ele é o primeiro ou mais importante, né, que é o momento em que tu foca naquilo que tu decidiu no hábito anterior, que é os teus objetivos. Comece com o objetivo em mente, depois que os objetivos estão traçados, é onde o primeiro ou mais importante, onde eu vou focar naquilo que é mais importante. É óbvio que eu estou falando tudo aqui de uma forma muito resumida e ela é totalmente aprofundada dentro de cada live. Então, feito isso, alcançado com os 3 primeiros hábitos que ele chama de independência, aí é um momento onde eu vou para a vitória pública, que ele chama, que são os hábitos 4, 5 e 6, que aí é um momento onde eu por já ter essa independência, eu posso buscar uma interdependência, que é cuidar das minhas relações interpessoais, as relações com os outros, né? Ele fala que inclusive uma relação ela só se torna interdependente, né? Ela só tem sucesso entre duas pessoas quando
tratam-se de duas pessoas que são independentes, né? Duas pessoas independentes se juntam e conseguem assim criar uma relação de interdependência, né? E qual é esse hábito número 6, né? O hábito número 6 eu diria que ele é uma consequência do hábito 5 e 6, né? Então, aliás, desculpa, ele é uma consequência do hábito 4 e 5, né? Então, o que são esse hábito 4 e 5? Que é a busca por essa interdependência. O hábito 4 é o hábito do pense, ganha, ganha. Então, ele é um hábito de cooperação. É um hábito em que tu se junta com a outra pessoa e vocês só traçam planos, só criam ações se estejam voltadas para esse pensamento ganha-ganha. É o momento onde tu abandona aquelas crenças do tipo, para eu ganhar, a outra pessoa tem que perder. Ou então, para que eu possa agradar a outra pessoa, eu preciso abrir mão de algo, eu preciso ser a pessoa que perde. Ou então, aquele hábito que diz que eu sou a pessoa que ganha e o restante que se dane. Né? Ou então aquele tipo de desejo de vingança, muitas vezes, né? Que é eu vou ferrar com a minha vida, mas eu vou ferrar com a vida do outro também. O pensamento ganha-ganha, ele sai de todos esses estereótipos anteriores e foca apenas no ganha-ganha ou nada feito, ou os dois ganham ou nada feito. Então é um hábito de cooperação. E ele é somado ao hábito número 5, que é o hábito do para ser compreendido, compreenda, né? Se deseja ser compreendido, compreenda primeiro. Esse é um hábito de confiança, né? Que é quando realmente tu junta uma escuta consciente, tu escuta de fato a outra pessoa para compreendê-la e assim, somente assim vocês conseguem ter uma boa relação. Então o hábito 6 ele chama de hábito crie sinergia. Esse é o nome do hábito número 6. Crie sinergia. O que é uma sinergia? É uma cooperação criativa, né? É o momento onde tu desenvolve projetos, o momento onde tu desenvolve sonhos entre duas ou mais pessoas, né? Muitas vezes pode ser um relacionamento, muitas vezes pode ser uma equipe, um time de futebol. Eles se juntam e de uma forma criativa eles somam ali todas as suas habilidades para construir algo maior, né? Então ela é a soma dessa confiança e dessa cooperação que são criados no hábito 4 e 5, né? Então o Covey fala que nesse hábito número 6, que é o crie sinergia, é a busca por um resultado maior, um resultado que realmente vai além daquilo que somente uma pessoa conseguiria fazer, né? Isoladamente. E por isso que ele atribui isso muito à questão do recurso da criatividade. Esse hábito número 6, que é o cria sinergia, ele requer muita criatividade, que é o momento em que junta-se uma pessoa com determinadas habilidades, com outra com diferentes habilidades e elas se juntam e de forma criativa elas constroem um propósito, elas constroem um objetivo ainda maior. Então, por isso que antes de chegar nesse sexto hábito, que é de criar essa sinergia, é necessário que a gente já tenha trabalhado no hábito 4 e no hábito 5. Eu não consigo criar, eu não consigo ter criatividade para desenvolver um propósito maior, para desenvolver uma missão em equipe, uma missão num relacionamento, né? Um propósito, um objetivo maior entre duas pessoas, se antes eu não tiver passado pelos hábitos 4 e 5. Se eu não tenho o tipo de pensamento ganha-ganha, ou seja, que eu olho para a pessoa que está comigo, ou para os colegas de trabalho, ou para um time, para uma equipe, e penso, todos vão sair ganhando desse projeto, eu não consigo desenvolver essa criatividade voltada para isso. Do mesmo modo, se eu não tenho o hábito número 5, que é compreenda para ser compreendido, se eu me torno uma pessoa que eu só, dentro de uma relação, eu só quero despejar minhas ideias, eu só quero despejar ali os meus interesses, aquilo que é interessante para mim, aquilo que são as minhas vontades próprias, e eu não escuto o que é a vontade própria da outra pessoa. Dessa forma eu não consigo criar essa sinergia, essa criatividade ela não vai existir, essa criatividade por um bem maior. Então é disso que o Covey fala, precisamos primeiro ter muito bem desenvolvidos o hábito 4 e o hábito 5 para que o hábito 6 possa ser feito de forma eficaz, né? Da mesma forma, individualmente, quando a gente trabalha individualmente, a gente precisa ter os hábitos 1, 2 e 3 muito bem desenvolvidos
para que também aqui nessa parte que é das relações interpessoais, os relacionamentos eles possam ser eficazes, né? Então isso reforça o que ele fala anteriormente, que para duas pessoas terem um relacionamento de interdependência, elas precisam ser duas pessoas independentes. Quando entra a dependência em jogo, dependência emocional, dependência afetiva, dependência financeira, e um começa a achar que ele está acima do outro, é onde o relacionamento acaba não indo para frente. Precisa ser um conjunto de ideias, um conjunto de interesses que trabalham de forma sinérgica, tá? Então, para a gente finalizar o hábito número 6 e caminhar para o próximo e último hábito, que é o número 7, um bom resumo que o Covey fala sobre tudo isso é que o hábito número 6, de criar a sinergia, ele é o momento em que tu transforma propósitos individuais, ou seja, tem aqui o João, o José, a Maria, cada um com seus propósitos individuais, criados lá nos hábitos 2 e 3, os hábitos anteriores, e eu transformo tudo isso numa missão maior entre duas ou mais pessoas. Então é a soma de vários propósitos na busca de uma missão maior. É assim que a gente pode ver dentro de um relacionamento que é efetivo, né? Que é quando as duas pessoas elas não ficam mais perdendo tempo com picuinhas, com historinhas do tipo para minha vaidade, para o meu ego, né? Onde eu quero as minhas vontades a qualquer custo. É um momento onde eu olho para o todo, onde a gente está falando de coisas maiores, onde a gente vai estar planejando o que a gente vai ser como família, se teremos filhos, as próximas férias, a viagem, como a gente vai cuidar da nossa saúde, tudo em conjunto. A mesma coisa vale para o mundo corporativo, né? Que é quando cada um não fica olhando somente para o seu próprio umbigo, para suas vontades, né? Não tem mais discussões do tipo, olha, eu vou ficar com aquela mesa porque ela é maior, eu vou sentar naquela cadeira porque é mais confortável. Não, ali estamos falando de pessoas que já alcançaram essa independência e por isso elas estão olhando para o propósito, para uma missão maior que aquela empresa pode alcançar, né? Como a gente pode colaborar mais com o mundo, como a gente pode trazer mais recursos para a empresa. Isso vale então tanto para os relacionamentos, quanto para uma equipe, tanto para a vida amorosa, tanto para a vida profissional, né? Então, transforma esses propósitos individuais numa missão maior, né? Então esse sucesso ele fala que ele nasce do desenvolvimento dessa força e de uma habilidade necessária para realizar esse propósito definido, ou seja, o meu propósito definido individualmente lá no hábito 2, sem que isso interfira nos direitos do outro. É o momento em que eu estou buscando a realização dos meus propósitos, mas em momento algum eu vou interferir no direito que o outro tem também. Então a somatória de tudo isso é que faz com que essa sinergia do hábito 6 seja criado e todos envolvidos estão em busca de algo maior. E esse algo maior torna todos os envolvidos como pessoas e profissionais melhores. Então, esse é o resumo do hábito número 6, antes da gente caminhar então para o hábito número 7. Então, fica comigo então até aqui o que a gente fez, né? Hábitos 1, 2 e 3, eu conquisto a minha independência, né? Então quem não assistiu ainda, assista essas lives anteriores, 25, 26, 27 ou 26, 27, 28, que é onde a gente trata sobre esses temas. E depois aqui nas últimas lives, 29, 32 e 33, porque a 30 e a 31 a gente fez essa pausa no final de semana, é onde a gente trabalhou esses 3 hábitos da interdependência, né? Que é os hábitos 4, 5 e 6, que aí é o momento que eu me aproprio de hábitos que vão fazer com que eu me relacione melhor com as outras pessoas. Primeiro, eu construo a minha individualidade, a minha força interior nos primeiros hábitos. Depois, eu desenvolvo forças que me ajudam a se relacionar melhor com as outras pessoas. Então, assim fechamos os 6 primeiros hábitos. E o que é o hábito número 7? O hábito número 7 é o momento em que tu já alcançou a independência e a interdependência. E agora, o que precisa ser feito? Agora acabou? Não preciso de mais nada? Não, agora a gente precisa de uma última coisa, que é o quê? O hábito número 7, ele se chama o seguinte: afine o instrumento. Vou repetir. O hábito 7 ele se chama afine o instrumento. O que é esse hábito? Esse hábito é o que o Covey chamava de hábito da renovação. Ora,
tudo aquilo que eu consegui alcançar de desenvolvimento na minha vida, todos os recursos que eu conquistei, todas as competências que eu desenvolvi, elas só serão mantidas se eu tiver o cuidado de fazer essa manutenção. É aquela velha história, a gente precisa estar se reciclando. O tempo inteiro a gente precisa estar se desenvolvendo ou pelo menos dando uma manutenção. Imagina agora que você dedicou 5 anos, 6 anos, 7 anos lá na academia, naquela dieta, você alcançou de repente a sua autoestima ou o corpo, os seus sonhos, e aí agora tá, então agora eu não preciso fazer mais nada, eu começo já a comer besteira todo dia, eu paro de treinar, eu acabo me desleixando. Ora, aquele resultado que você construiu, obviamente, ele vai começar a ruir, ele vai começar a desmoronar. Por quê? Porque não foi dada essa manutenção, porque não foi feito isso que o Covey chama de afinar o instrumento. Afinar o instrumento é fazer com que aquele instrumento que consegue emitir sons harmoniosos, ele continue estando sempre afinado para conseguir ter essa produção que é produzir esses sons harmoniosos, né? É focar na capacidade produtiva, é o momento em que eu dou manutenção para aqueles hábitos construídos, né? Então, relacionamento é a mesma coisa, né? Não adianta eu conseguir chegar num patamar de relacionamento se eu não cuidar, se eu não regar todos os dias. Esse hábito número 7 de afinar o instrumento, ele está intimamente ligado a isso, a poder dar essa manutenção daquilo que vai manter de pé aquilo que eu conquistei. Não adianta eu ter vivido, de repente, 10 anos de um relacionamento onde eu cuidei, onde eu me dediquei e achar que agora eu garanti uma previdência privada. Pronto, agora não preciso fazer mais nada. Não, é preciso que seja regado todo santo dia, que seja cuidado como um músculo que precisa ser exercitado para que ele não atrofie. Da mesma forma na empresa, né? Não adianta você achar que eu estava lá no começo da empresa. Como a gente vê, né? É muito comum a gente chegar em corporações onde novas pessoas vão chegando e aquelas pessoas que estão há mais tempo, elas ficam num saudosismo do tipo assim, porque quando isso começou, eu é que estava lá passando por aqueles momentos iniciais, por aqueles momentos difíceis, e a pessoa acha que ela sentou numa cadeira que pronto, agora não precisa fazer mais nada. Porque eu passei lá no começo, eu estava quando tudo era difícil, e tá bom, e agora então tá bom, tu só precisa ir lá bater o teu cartão e pronto, não precisa fazer mais nada agora. Não, óbvio, a gente precisa continuar, cada dia ele precisa ser vivido na sua intensidade, cada dia ele precisa ser produzido de novo, né? Teve algumas lives atrás aí que eu falava sobre construção de hábito, e eu falava o seguinte: o único dia que a gente precisa vencer é o dia de hoje. O dia de hoje é tudo que a gente tem. Se eu estou fazendo uma live, tudo que eu preciso é fazer a melhor live no dia de hoje, independente do que está acontecendo externamente. E amanhã eu vou fazer de novo, e depois de novo, e assim por diante. No nosso dia a dia também não é diferente. Esse é o dia em que eu preciso vencer, é o dia que eu preciso dar o meu melhor. Se eu ficar num saudosismo em que os dias anteriores eu fiz algo de bom e eu ficar sentado na cadeira do sucesso e achar que eu não preciso fazer mais nada, pronto, acabou, né? É óbvio que os meus resultados vão começar a ser piores, né? É aquela velha frase daquele senhorzinho, né, de cabelo branco e cabelo arrepiado, que é o chamado Albert Einstein, falava, né, que insanidade é acreditar que você vai fazer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito e vai querer resultados diferentes. Ou seja, eu faço as coisas do mesmo jeito e quero resultados diferentes. Eu acredito que cada vez mais essa frase vai ficando ultrapassada, porque quanto mais eu não renovo, eu não afino esse instrumento, pior vai ficando os meus resultados, porque paralelo a isso outras pessoas estão buscando desenvolvimento e fazendo melhor, ou seja, o meu resultado ele se torna obsoleto, eu não me reciclo. Quem vendia anteriormente porta a porta, se hoje não está na internet, provavelmente está ficando ultrapassado. Por quê? Porque não está se reciclando, não está afinando o instrumento, não está se renovando, não está tendo esse hábito número 7, que é o hábito da renovação. Então é preciso, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a gente está buscando sempre o nosso desenvolvimento, sempre pelo menos dar manutenção naquilo que a gente já conquistou até aqui. Tá? Então ele lembra muito do princípio da eficácia, né? Que eu também falei lá na primeira live, acho que na live 25 ou 26,
que é sobre, antes de entrar no hábito 1, que é sobre o alcance da independência, que é aquela coisa da capacidade produtiva, né? Aquela história do cara que tinha a galinha dos ovos de ouro lá, e descobriu a galinha dos ovos de ouro dentro do seu galinheiro. Essa galinha, diferente das outras, todo dia ela colocava 2, 3 ovos de ouro, e aquele cara que cuidava ali, o fazendeiro, ele começou a enriquecer por causa daqueles ovos. Só que aí, ganancioso como era, ele pensou, por que eu vou esperar todo santo dia para aquela galinha colocar os ovos de ouro? Eu vou lá e vou abrir a barriga dela e vou já tirar todos os ovos que tem ali dentro e pronto. Só que ao fazer isso, ele acabou matando a galinha e aquela galinha não tinha mais a capacidade de produzir. Ou seja, eu foquei somente na produção e eu esqueci a minha capacidade produtiva. O que isso quer dizer, né? Quantas vezes a gente não está ali focado em fazer e esquece da minha capacidade, do que sustenta essa capacidade produtiva. Ora, para um corpo poder ser mantido com energia, ser mantido de pé, no longo prazo a gente precisa cuidar dessa preservação, a gente precisa cuidar daquilo que a gente se alimenta, a gente precisa cuidar de fazer exercícios físicos, porque senão vai chegar um momento em que eu vou acabar perdendo a minha saúde e eu não vou conseguir mais produzir. Então é aquela pessoa que só está sempre focada, só trabalha, só está pensando em ganhar dinheiro e esquece de cuidar da sua saúde. Em algum momento, tudo aquilo que ela conquistou de dinheiro, ela vai ter que gastar para cuidar da sua saúde. Olha que insanidade. Então não é só uma coisa ou só outra, é fazer esse equilíbrio entre as duas coisas. Isso é afinar o instrumento, isso é cuidar da minha capacidade produtiva, né? Então isso tem muito a ver com o que o hábito número 7 ele traz, né? Esse princípio da eficácia, que é não cuidar só da minha produção, mas cuidar também da minha capacidade produtiva, tá? Então, dessa forma você preserva e melhora o seu bem mais precioso, que é você mesmo, né? É cuidar de você mesmo para que você esteja sempre bem. Aquela velha história, né? Para a gente ajudar os outros, a gente precisa ajudar a si mesmo, a gente precisa estar bem. Somente uma pessoa que está bem, somente uma pessoa que está de fato independente, ela consegue ajudar outras pessoas que ainda estão no nível da dependência, né? Outro ponto importante também para quem assistiu às demais lives, né? Esse hábito número 7, ele está totalmente ligado àquela questão do quadrante número 2. Foi no hábito número 2 que a gente falava sobre no hábito número 3 que a gente falava sobre primeiro o mais importante. Esse é o nome do hábito número 3. Primeiro o mais importante, né? E aí lá eu trazia um esquema de 4 quadrantes, né? Onde no quadrante 1 são as atividades urgentes e importantes, o quadrante 2 são as atividades importantes e não urgentes, o quadrante 3 são as atividades urgentes e não importantes, e o quadrante 4 é as atividades nem urgentes e nem importantes. E onde através dessa aula ficou um resumo muito claro que a nossa vida ela só tem crescimento, ela só tem desenvolvimento quando a gente foca nesse quadrante 2, que é o quadrante das coisas importantes e não urgentes. É o momento em que eu estou focado nas coisas que estão ligadas aos meus objetivos maiores, para que essas coisas importantes amanhã depois elas não se tornem urgentes. É aquilo que não precisaria ser feito, mas que se você não fizer, num dado momento da tua vida, você vai acabar pagando um preço. O quadrante número 2, ela é aquela história, é o momento em que eu não preciso cuidar da minha saúde hoje, porque talvez eu vou olhar para mim e dizer, se eu não cuidar da minha saúde hoje, eu não vou morrer hoje. Se eu não cuidar das minhas finanças hoje, eu não vou ficar falido amanhã, né? Se eu não cuidar do meu relacionamento hoje, eu não vou ter o término de uma relação exatamente amanhã. Mas se eu faço isso durante um longo prazo, possivelmente essas coisas que são importantes e que eu deixei de cuidar, elas vão se tornar urgentes. Aí é o dia que a pessoa vai lá e sente uma dor física, vai lá fazer um exame e constata que está com algum problema de saúde. É o momento em que ela olha lá e vai fazer um investimento, vai olhar na sua conta bancária, não tem o dinheiro para fazer. Ou é o momento em que ela chega em casa e as malas estão ali prontas porque o relacionamento acabou. Foi da noite para o dia? Não, não foi da noite para o dia. Isso foi construindo ao longo do tempo. Por quê?
porque eu não cuidei desse quadrantezinho número 2, que são as coisas importantes e não urgentes. E isso tem muito a ver com esse hábito número 7. Afinar o instrumento é cuidar do quadrante número 2. Essa manutenção da minha capacidade produtiva é que dá sustentação para que eu possa focar nisso que é importante. Então ele traz também para a gente, para irmos nos encaminhando, né, pro final, ele traz também uma visão assim relacionada às áreas da nossa vida, né? Então ele faz uma articulação entre os hábitos e as áreas da nossa vida, que eu achei muito legal também. Então ele fala o seguinte: os hábitos número 1, 2 e 3, que são os hábitos que tu sai da dependência para a independência, eles são hábitos em que tu pode dizer que tu está focado nas tuas áreas de saúde física, na tua área de saúde emocional e mental e na tua área de saúde espiritual. Ou seja, essas 3 áreas é como se fosse uma vitória interna diária. Essas 3 áreas elas estão trabalhadas nos hábitos 1, 2 e 3. E os hábitos 4, 5 e 6 são os hábitos que fazem com que tu cuide da tua área de saúde social, ou seja, dos teus relacionamentos. Quais tipos de relacionamento? Todos eles: relacionamento de pais e filhos, relacionamento de amigos, relacionamento de irmãos, relacionamento de colegas de trabalho, relacionamentos amorosos, né? Vida afetiva. Também está ligado nesses hábitos 4, 5 e 6. Por isso que dizem por aí aquele velho clichê, né, que dependendo do contexto eu não gosto muito de usar, porque às vezes sou um pouco egoísta, mas que se a gente entender assim com base no que o livro traz, dá para se dizer sim que para ser um bom par é preciso ser um bom ímpar, né? Por isso que ele traz os hábitos 1, 2 e 3, é quando tu constrói esse bom ímpar para depois poder ser um bom par, para depois poder estar se relacionando melhor com as outras pessoas, tá bom? E para finalizar, eu fecho com uma frase que tem a ver com esse hábito número 7, que é afine o instrumento, que é uma frase de um ex-presidente americano chamado Abraham Lincoln, né, que foi um dos presidentes norte-americanos mais famosos, que ele dizia o seguinte: se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu investiria 5 horas para afiar o machado. Vou repetir para poder conectar. Se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu investiria 5 horas para afiar o machado. É aquela velha metáfora lá, né, do aluno que foi desafiar o seu mestre lá, que era lenhador, e o aluno já achava que estava com toda a força necessária para poder cortar as árvores de uma forma mais rápida do que o seu mestre, e ele foi lá e desafiou o seu mestre, e os dois começaram uma competição para ver quem cortava um número X de árvores num menor espaço de tempo. E aí aquele aluno ele começava a cortar e não parava mais, e ele investia muito na força, enquanto o seu mestre de tempo em tempo parava e ia lá afiar o seu machado. E aí as pessoas perguntavam: poxa, tu está perdendo tempo, ele está ali cortando, ele está ali produzindo e tu está aí afiando o machado. E aí o mestre respondia: é justamente por eu parar aqui para afiar o machado é que eu vou conseguir cortar mais árvores que ele, que o dele vai chegar um momento em que vai ficar totalmente desafiado e ele não vai conseguir mais cortar. E aí no longo prazo o mestre acabou ultrapassando o seu aluno e ganhou aquela competição. Óbvio que isso é só uma metáfora para que a gente possa entender, né? Pare para dar essa manutenção à sua capacidade produtiva. Não pense somente em produzir, porque no longo prazo é isso que precisa. E isso se encaixa muito com o que a gente faz aqui no dia a dia, né? A nossa missão, a minha missão, né, central aqui dentro do Instagram é isso, é trazer para vocês uma nova ideia de que para que a gente possa viver essa vida que vale a pena, essa vida de substância, essa vida que é narrada mesmo em primeira pessoa, essa vida que ela é repleta de sentido, a gente precisa ter essa decisão e essa direção no plano mental, e ao mesmo tempo a gente precisa ter essa perseverança e essa constância no plano físico, né? As decisões no plano mental e a constância no plano físico. É isso que vai dar sustentação para que a gente possa viver essa vida. Então, isso tem muito a ver também com o hábito 7 e também com todos os demais hábitos. E, no fim das contas, é isso que eu desejo para vocês.
Então, o meu obrigado de coração a todos que estiveram aqui ao longo desses dias. Obrigado pela presença, Cunha, Nani. Obrigado pessoal novo que foi chegando aí. Espero que tenham gostado dessa série de lives. E amanhã a gente vai estar de volta aí com uma nova live, provavelmente individual, talvez propondo uma nova série. Então, agradeço de coração a todos. Peço que compartilhem as lives aí com mais pessoas que possam ser beneficiadas com isso e que seja útil para vocês aplicarem também no dia a dia de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado de coração. Desejo uma ótima quarta-feira a todos e amanhã estamos de volta na nossa live número 35, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.